os 5 pilares da inteligência emocional. Eu sou Evelyn Mello e compartilho com você dicas práticas de inteligência emocional para que você possa retomar o controle da própria vida e conquistar aí muito mais qualidade de vida. O primeiro pilar, autoconsciência. Tudo que é auto é por mim. Autoconsciência, consciência de mim mesmo. Primeiro ponto, reconhecendo aí suas emoções, aprendendo a se ouvir, aprendendo a se entender, aprendendo a identificar o que você sente. Entendendo também como aquilo que você sente, as tuas emoções, elas afetam a maneira como você se comporta. E outro ponto, nesse ponto importante, também reconhecendo aí quais são os teus pontos fortes e os teus pontos de melhoria. Segundo passo, autorregulação. Sim, auto por mim, regulação aqui dentro, gerencie de maneira saudável dentro de você as tuas próprias emoções. Sim, nós podemos assumir o controle da nossa mente, deixar de ser dominado por ela. Para isso existe prática, existe estratégia, existem formas de a gente aprender a fazer isso. Nesse ponto, a gente também pode destacar a importância, gente, de desenvolver resiliência, ou seja, entender a importância de muitas vezes ser flexível, porque nem sempre as coisas acontecem como a gente idealiza ou como a gente gostaria que as coisas acontecessem. E se a gente não aprender a entender isso, que em alguns momentos a gente precisa se recobrar diante de situações difíceis, respirar fundo e entender que a coisa tem que seguir um caminho diferente, tá? Tudo bem. Se a gente não aprender a lidar com isso, a gente pira. Controlar os nossos impulsos também é um ponto importante nesse aspecto. Se a gente sempre agir de maneira impulsiva, a gente corre um risco aí de trocar os pés pelas mãos. Terceiro ponto, desenvolva empatia. Como é importante, gente, entender aí não só as nossas emoções, mas também as emoções das outras pessoas. Isso nos ajuda a ter relacionamentos mais felizes, mais fortes, mais saudáveis. Sempre que possível, ofereça conforto e apoio às outras pessoas. Isso torna aí a tua qualidade nos relacionamentos muito melhor, seja na tua vida pessoal ou na tua vida profissional. Entenda que há diferentes formas de ver e de fazer as coisas e que tá tudo bem, as coisas não precisam ser feitas exatamente da maneira como a gente idealiza. Quarto ponto, desenvolva habilidades sociais. Como que a gente faz isso? Construindo e mantendo bons relacionamentos. Sim, gente, isso é muito importante, inclusive no aspecto profissional, tá? Muitas vezes o que contrata uma pessoa são habilidades técnicas, mas o que demite são falta de habilidades emocionais. Outro ponto, comunique-se de uma maneira eficaz e aprenda a resolver conflitos. Gente, vamos parar de fugir dos conflitos? No conflito mora uma grande oportunidade aí para que a gente cresça, evolua e se torne uma pessoa muito mais forte e muito mais bem desenvolvida. Quinto e último ponto, motivação. Para que nós sejamos pessoas motivadas, a gente precisa entender, primeiro, conhecer, reconhecer as nossas próprias emoções e entender como que elas afetam o nosso comportamento. Sim, porque antes da gente se comportar, a gente tem uma reação interna e essa reação ela é provocada pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Então a gente precisa aprender a gerenciar tudo isso que acontece aí dentro da nossa mente. E para finalizar, dentro desse ponto da motivação, aprender aí a impulsionar aquilo que a gente quer realizar. A gente precisa entender como impulsionar as nossas metas, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja. E para isso a gente precisa entender profundamente o que significa motivação. Não no sentido leviano aí dessa palavra, mas profundamente como que a gente pode utilizar isso a nosso favor. Comenta aqui para mim, essas dicas foram práticas para você? Já encaminhe esse conteúdo para alguém que também precisa desenvolver mais inteligência emocional.